Interessante. Temos qual é seu número de parceiros. Frequentemente discutimos na minha página o que significa quando perguntam qual é o seu número de parceiros. Meu marido nunca perguntou quantos parceiros tive. E quando eu comuniquei ao meu marido o fato de que eu estive com tantas pessoas, eu nem mesmo sei com quantas pessoas eu estive, ele não se importou nem um pouco. E esse é o homem com quem estou. O que é contagem de corpos? Devemos nos orgulhar de quantos corpos? Não há nada de errado, não precisa ser nada. Porque homens com autoestima são repugnados por mulheres com alta contagem de corpos, realmente não deveria ser algo que precisa ser respondido, mas dado o experimento catastrófico na liberação da restrição sexual no Ocidente, e a propaganda interminável em tudo, desde as redes sociais até a aceitação mainstream do OnlyFans, as pessoas se tornaram tão desorientadas da realidade que realmente faz sentido. Podemos ver o resultado final da revolução sexual na juventude de hoje, com 2 em cada 3 jovens homens sendo solteiros, mas apenas pouco mais de 30% das jovens mulheres. O que isso significa? Claramente neo-haréns estão surgindo e isso traz uma perspectiva sombria para a civilização. Além disso, não importa quantos tópicos do BuzzFeed ou Reddit você veja pedindo para os homens ignorarem o comportamento cada vez mais extremo e promíscuo da mulher ocidental média, existe um motivo real para que muitos parceiros sexuais causem repulsa na maioria dos homens, mesmo que finjam o contrário. Sim, uma chave que pode abrir muitas fechaduras é uma chave mestra, e uma fechadura que pode ser aberta por muitas chaves é uma fechadura ruim. Eu vejo esses vídeos onde as mulheres se orgulham do fato de terem um número enorme de parceiros sexuais, a ponto de nem mesmo saberem o seu número. Por que isso seria um problema para os homens? Como somos informados por cada artigo liberal ruim, cada postagem de Copenseed, homens de verdade que não são inseguros, não se importam com essas coisas, certo? Homens de verdade não se intimidam com mulheres fortes, independentes e sexualmente livres. Mas, claro, isso não é verdade de forma alguma. Primeiro, o lado prático, riscos à saúde. Altas contagens de parceiros estão associadas a altas taxas de DSTs. E o tipo de mulheres que acumulam muitos parceiros, bem, elas não são exatamente conhecidas por sua higiene. Nada mais precisa ser dito sobre isso. Depois há a questão do microquimerismo, uma realidade científica que torna a promiscuidade ainda mais perturbadora. Nisso, o corpo de uma mulher retém fragmentos de DNA de todos os homens com quem ela já dormiu. Sêmen, células, material genético que permanece em seu sangue, órgãos, até mesmo em seu cérebro. Anos depois, vestígios desses homens ainda estão lá, incorporados em sua biologia. Uma mulher que esteve com muitos homens carrega sua marca, impossível de apagar. Os homens se importam com o histórico sexual de uma mulher, como o número de parceiros, pois isso sinaliza caráter, valor como parceira e potencial de lealdade. Não se trata só de sexo, mas de biologia, psicologia e do futuro que um homem imagina com uma mulher. Quando uma mulher tem um alto número de parceiros, isso levanta bandeiras vermelhas para os homens que estão procurando um relacionamento de longo prazo, compromisso e uma família estável. Eis o porquê. Primeiro, há uma base biológica para isso. Os homens são programados para priorizar a passagem de seus próprios genes. O medo de criar um filho que não é seu é primal, está programado em nossos cérebros de réptil. Mulheres com alto número de parceiros são mais propensas a trair e os dados comprovam isso. Estudos mostram uma correlação direta entre o número de parceiros sexuais de uma mulher e taxas mais altas de divórcio. Quanto mais parceiros ela teve, maior a chance do casamento acabar. Agora, isso não é uma garantia, mas padrões importam e os homens os notam. Agora, algumas mulheres vão argumentar: o passado é o passado. O número de parceiros que tive não significa que eu não possa ser leal. E então elas apontarão para exceções como uma amiga com um passado excepcionalmente promíscuo que diz que nunca traiu o marido, como se isso anulasse as estatísticas. Homens não são programados para ignorar padrões. Exceções não desmentem a regra. Elas apenas turvam as águas.
Além disso, uma mulher que foi usada por homens de baixa qualidade, talvez caras com higiene duvidosa, moral questionável, ou pior, bem, ela carrega a impressão da influência deles em sua psique. Ela não é só um risco à saúde. Ela é uma coleção ambulante do DNA de outros homens, do trauma de outros homens, das expectativas de outros homens. Em outras palavras, é como colocar seu material em uma meia já usada por 150 caras. É um mictório de estádio de futebol. Devo abordar este ponto. Não se trata de 2 pesos e 2 medidas. Homens que saem com várias mulheres, hoje chamados de shads, ao menos precisam se esforçar para isso. Charme, confiança e possivelmente dinheiro são essenciais para um homem ter muitas conquistas. Para a mulher é fácil. Uma mulher considerada abaixo da média pode ter relações com muitos homens, pois os padrões masculinos para sexo casual são baixos. E deve ser dito que não há nada respeitável em se comportar como um homem. Isso apenas a transforma em um pesadelo de carne assada com uma atitude correspondente antes de então bater na parede e procurar por um bom provedor. E no final do dia, homens que se importam com o número de parceiros não estão apenas sendo exigentes, eles estão procurando por um parceiro em quem possam confiar. Tudo isso é simples quando você remove a pseudociência e as bobagens psicológicas do Reddit. Homens são pressionados a trabalhar duro para provar seu valor, enquanto mulheres são vistas como o prêmio a ser conquistado. O mercado de namoro, como mencionado no início deste vídeo, a implosão do mercado de namoro se resume a isso. Todo homem percebe que nenhuma mulher cumpre sua parte do acordo enquanto ele ainda segue as regras antigas. Essa é a questão, simples assim. Ou apenas entenda que, independentemente de quantas explicações racionais criamos para nós mesmos com o atual "você vai, garota", consiga quantas marcas puder em sua cama. Homens e mulheres são exatamente iguais. A verdade é que o sentimento de repulsa que os homens têm por mulheres com muitos parceiros é instintivo e profundamente enraizado na natureza humana,